Voltamos com o Cidade Alerta. Na informação ao vivo, a participação da reportagem. A Cláudia Pleito está com a gente para falar desse caso revoltante que vem de Blumenau, né, Cláudia? O homicídio aconteceu no dia 11 da Fernanda Aline Reinert, uma jovem de 25 anos que foi encontrada sem vida dentro da própria casa. O detalhe é que o endereço, ela havia feito a mudança no mesmo dia e durante a madrugada foi surpreendida por esse criminoso que agora é preso pela polícia. A Cláudia Pleito traz todos os detalhes para a gente. Uma ótima noite de quinta-feira. Cláudia, informação ao vivo no Cidade é contigo. Oi, Zanotto, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Esse caso a gente trouxe aqui no Cidade Alerta Santa Catarina e agora a gente tem o desenrolar, então, desse caso. A Fernanda, de 25 anos apenas, foi encontrada morta dentro da própria residência onde ela morava. Era uma kitnet na rua Henrique Gribel, no bairro Toupava Central, aqui em Blumenau. E ela tinha se mudado para essa kitnet justamente no dia 9 de março. No dia 9 de março, ela saiu de casa. Depois de ter feito toda a mudança para esse local, ela voltou durante a madrugada, já era o domingo, então dia 10 de março, e aí então agora, e daí na segunda-feira, dia 11, ela foi encontrada morta, inclusive por colegas de trabalho dela, colegas esses que estranharam o sumiço dela, não foi para o trabalho, né, não respondia as mensagens e foram até essa nova moradia da Fernanda e encontraram ela morta ali naquele local. Agora o desenrolar, né, Zanotto? Um homem de 28 anos, que a gente vê nas imagens a partir de agora, foi preso justamente nessa quinta-feira pela Polícia Civil aqui de Blumenau como o autor desse homicídio. Autor confesso, de acordo com a Polícia Civil. Esse homem de 28 anos não conhecia a Fernanda, ou mesmo a Fernanda não conhecia ele, eles não tinham nenhuma relação entre si, mas ele era vizinho dela. Ela tinha acabado de chegar nessa kitnet e ele já morava lá numa kitnet ao lado. Esperou, né, a Fernanda chegar na madrugada do domingo, né, do sábado para o domingo, esperou ela chegar, de acordo com a Polícia Civil. E então, quando ela já estava dentro da casa dela, com a porta fechada, ela estaria dormindo, de acordo com a Polícia Civil. Esse homem teria entrado na residência, conseguiu acessar através da janela a porta de entrada da casa dela, conseguiu deschavear a casa dela e aí entrou e acabou atacando a Fernanda, que estaria dormindo naquele momento. A Fernanda, inclusive, teria conseguido reagir, né? Ela até mesmo gritou bastante, de acordo com a polícia, e tentou reagir, mas esse homem conseguiu alcançar uma faca e aí então esfaqueou a Fernanda na região do pescoço. Ainda assim, mesmo após esses ferimentos, a Fernanda não estaria morta quando esse homem, ela teria apenas desfalecido quando esse homem então teria partido para o estupro. Ele estuprou a Fernanda depois de esfaqueá-la na região do pescoço e aí então depois ele utilizou um fio de um ventilador que estava ali na residência e então terminou, acabou né, assassinando a Fernanda ali naquele mesmo local. O homem ainda, de acordo com a Polícia Civil, teria tomado um banho ali na residência e aí, logo depois disso, então teria ido para a própria casa dele, saiu normalmente no outro dia e inclusive fez compras, de acordo com a Polícia Civil. Inusitado e até mesmo que a gente já esperava dessa história toda, Zanotto, é que esse homem ele já tinha uma passagem pela polícia pela morte de uma outra mulher de 25 anos na cidade de Joinville. O delegado responsável pelo caso fala um pouco sobre isso. Então, salvo engano, eu não tive acesso aos autos, mas salvo engano esse fato aconteceu em 2021. Ele não foi nem a júri popular. Então, a demora foi na elaboração desse confronto de perfil genético, né, dele com o da vítima, e por isso que o juízo lá entendeu por soltá-lo, porque estava demorando muito. Então, o que a gente extraiu de lá, que nos interessou, foi justamente, né, as características das lesões produzidas. Era uma mulher, uma jovem de 25 anos, ela foi encontrada morta embaixo da cama, estava, se não me engano, estava despida, como a Fernanda, né? A Fernanda estava sem sutiã, sem calcinha. O fato que aconteceu lá, dessas lesões, isso chamou muito a nossa atenção, como eu disse, uma mulher. Eu desconheço o processo de lá, mas, como eu disse, foi importante para o nosso. Aqui ele confessou, lá ele não confessou, ele ficou em silêncio.
Olha, esse homem então já tinha essa passagem na cidade de Joinville, o delegado explica o porquê que até então ele não tinha ido à júri, estava solto aqui na cidade de Blumenau. E aí então o delegado também explica como se deu a dinâmica depois do crime. Depois do crime, quando ele saiu da casa dele, que eu até citei que ele vai fazer compras, antes disso ele leva a televisão que a Fernanda tinha na residência. Ele leva para a casa dele, ao lado, essa televisão. E aí então os policiais informaram que naquele local, nessas kitnets, existiam câmeras de segurança, mas essas câmeras estavam posicionadas para outro lado, ou seja, não dava para ver o autor do crime em nenhum dos ângulos. Mas elas tinham áudio, portanto dava para ouvir os sons, inclusive a Fernanda gritando por socorro por mais de 10 minutos. E aí então a polícia conseguiu fazer todas essas investigações por conta do som e tudo mais, foi investigando os próprios vizinhos. E aí chegou a esse homem que já tinha uma passagem muito característica, muito parecida com a morte dessa mulher de 25 anos na cidade de Joinville. Nessa quinta-feira, com o mandado de busca e apreensão e de prisão, os policiais chegaram na residência novamente, nesse mesmo local, porque o homem de 28 anos continuava morando nessa kitnet. Eles chegaram então nessa residência e aí então solicitaram que esse homem logasse a televisão em um serviço de streaming. E então ele logou nesse serviço de streaming e o nome da Fernanda estava logado, né? O nome dela é que aparecia nessa televisão, ou seja, o homem estava usando o serviço com o nome dela. A partir daí, então, os policiais executaram a prisão nessa quinta-feira. E esse homem confessou o crime, esse crime brutal que aconteceu aqui em Blumenau. E ainda durante toda essa manhã e essa investigação, os policiais descobriram que esse homem teria inclusive encaminhado uma mensagem, pouco antes de cometer esse crime, ele teria encaminhado uma mensagem a uma amiga dele, que agora os policiais vão investigar quem é, de acordo com o delegado responsável por esse caso, dizendo que ele iria realmente abusar da vizinha dele na kitnet ao lado. Esse é o desenrolar dessa história. A Polícia Civil informou que agora tem o prazo de 30 dias para concluir o inquérito, mas esse homem já foi preso. Zanotto, volto com você. Cláudia Pletti, diante de tantos casos que a gente noticia, infelizmente, aqui na cidade, de mulheres que são covardemente agredidas, violentadas e mortas, assassinadas, esse caso ainda dói mais, porque quando você traz a informação que ele já havia praticado um crime muito semelhante em Joinville, como nós vimos na fala do delegado lá da DIC de Blumenau, mostra como é necessário que os agentes da segurança, do judiciário, dos agentes que investigaram aquela ocorrência também, de levar até o final. Porque se essa investigação, se o Poder Judiciário tivesse ido a fundo no caso da jovem lá de Joinville de 25 anos, esse sujeito, Jonathan Ferreira, de 29 anos, deveria estar preso. Já deveria ter passado por um júri popular. Não deveria estar em liberdade para cometer mais um crime. E ainda com toda essa ousadia, pode ser até um latrocínio, não sei como é que o delegado vai concluir o inquérito, porque se ele leva o televisor da vítima, é o roubo seguido de morte. E aí ele tem a total liberdade, Cláudia, para ainda enviar mensagens contando que vai cometer um outro crime. A sensação de impunidade e de liberdade que esse sujeito tinha até esse trabalho sério comprometido pela DIC de Blumenau, que agora prendeu esse sujeito e que ele continue por muitos e muitos anos atrás das grades, porque é uma covardia tremenda que ele cometeu com essa menina.